Olá pessoal, professor Baroni aqui direto da Expert. Estamos agora no stand da Kinea e eu estou com o Luiz, que é o RI da Kinea, que vai comentar um pouquinho sobre o fato relevante no KNRI, Kinea Renda Imobiliária, que fez uma aquisição de uma participação no complexo Rocha Verá aqui em São Paulo. Luiz, o que você tem para falar para a gente dessa operação aí para a turma toda? Vamos lá. Baroni, primeiro obrigado aqui pela oportunidade. Então, contando aqui sobre o KNRI, só lembrando, ele já tinha participação naquele complexo, ele tinha participação tanto na Torre A quanto na Torre B, e agora ele comprou 57% da Torre C, que é a maior torre do complexo. A gente fez uma transação de pouco mais de 600 milhões de reais, a gente tem um componente lá de renda mínima garantida, o que na nossa visão ajuda, a gente consegue aumentar o patamar de resiliência desse rendimento aqui, até para surfar esse momento que hoje a vacância lá está perto de 20% no complexo como um todo. Mas falando um pouco sobre essa transação, acho que tem vários dados legais. Primeiro sobre o ativo. A gente pagou algo perto de R$16.500 o metro quadrado quando eu tiro o valor da RMG aqui, que é quanto efetivamente eu paguei pelo imóvel. Pontos legais. Teve muita transação nessa região lá naquela época de 2019, 2020, e essas transações, na época, foram feitas a 21, 22, R$23.000 o metro quadrado. Se a gente ajustar pela inflação, se a gente corrigir qual deveria ter sido o preço dessas transações em dinheiros de hoje, esse número já está mais perto de 27, 28. E a gente acabou de fazer essa transação a 16.500, o que na nossa visão é um diferencial competitivo enorme, para entregar uma experiência melhor para os investidores. Para quem é mais técnico, gosta dos números, a gente transacionou esse ativo a um cap rate de 9,3%, que quando a gente compara com a NTNB, por exemplo, que hoje está perto de IPCA mais 6, a gente tem quase 300 pontos de prêmio de risco aqui, e quando a gente pensa que é um ativo AAA, um ativo super demandado, um ativo que está perto dos principais shoppings ali daquela região, a gente entende que foi um nível de transação assim bastante barato para quem está comprando. Acho que falando um pouco sobre essa região chamada Chucre e Zaidan, para quem não é de São Paulo, é uma região ali, uma continuação da Marginal Pinheiros, e ali é hoje o grande polo de concentração de ativos AAA da cidade de São Paulo. Então todo mundo fala muito da Faria Lima, que é o grande centro financeiro, que os bancos, as empresas de consultoria, as grandes empresas aqui de assessoria de investimentos, por exemplo, onde tem mais concentração. Só que lá o aluguel médio praticado é perto dos seus R$300 por metro quadrado hoje e cada vez testando níveis mais elevados do que isso. Quando a gente vai para a região da Rocha do Chucre e Zaidan, onde fica o Rocha Verá, a gente está falando de uma região que tem ativos de tanta qualidade quanto, se não mais qualidade, por ter uma concentração de ativos novos ali, mas que tem um nível de precificação de aluguel bem mais interessante. Vai depender do imóvel ali, mas a gente está falando algo entre R$100 a R$130 por metro quadrado. Ali é uma região que você tem transporte público até mais bem posicionado do que a própria Faria Lima, você tem uma estação de trem logo ao lado do nosso prédio, você tem uma concentração de shopping centers que fornecem serviços como restaurante, um cabeleireiro, um banco para você conseguir ir na hora do almoço e resolver as coisas que você tem para fazer. E o que a gente entende aqui é que em breve a gente vai ver um aumento na demanda por essa região, porque várias das empresas não vão conseguir pagar esse patamar de preço. R$300 por metro quadrado são um número finito, um número, talvez o topo da pirâmide que aguenta pagar esse nível de preço. E aí grandes empresas que precisam de um espaço maior vão abrir mão talvez dessa localização, indo para uma região ainda bem localizada, mas com esse preço mais barato. Então a gente está super animado com essa transação, a gente acha que esse tipo de coisa só acontece quando o mercado está péssimo, que é o que está acontecendo agora. Então esse cenário de juros mais elevados permitiu que a gente conseguisse trazer um trophy asset, né, um ativo troféu para dentro da carteira e que deveria melhorar aqui a performance do fundo como um todo olhando para frente. Só para concluir uma palhinha, Bill Square, está otimista também com o Bill Square, né? Eu até estava falando com outra turma aqui, trazer desenvolvimento para esses fundos ficando cada vez maiores é interessante também, né? Cara, acho que você falou tudo, Baroni. Vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo. Imagina que você tem duas opções. Você vai comprar um ativo na melhor região, um ativo que já está pronto, que já está alocado, ou você vai construir um prédio numa região excelente que também vai ter esse mesmo nível de qualidade. Obviamente que uma vez que você compra o pronto, que já está alugado, você vai pagar um prêmio por isso, você vai pagar mais caro por isso. Quando a gente olha para quando alguém toma o risco de incorporar, obviamente tem mais riscos envolvidos, mas o nível de precificação que você consegue é mais baixo porque você está entrando a custo, você não está dando prêmio para quem tomou esse risco anteriormente. Então só para vocês terem uma ideia, pessoal, a transação como um todo lá do Bill Square, quando a gente anunciou, a gente estimava um preço de R$16.000 o metro quadrado, isso corrigido por inflação, mas tudo bem. Sendo que a gente vê várias transações acontecendo nessa região Pinheiros, Faria Lima, hoje acima dos R$40.000 o metro quadrado. Então isso permite aqui que o dia que o imóvel ficar pronto,
cara, talvez o nível de precificação que a gente tenha seja um diferencial fantástico aqui para o fundo. Então, só lembrando, BioSquare é um ativo que fica ali na região de Pinheiros, entre a Rebouças e a Rua dos Pinheiros, ali na Capitão Antônio Rosa. É um ativo que deve ficar pronto lá para final de 26, começo de 2027. Então, a gente até tem uma expectativa que talvez o ciclo econômico esteja melhor lá na frente. Mas só para você ter uma ideia, Baroni, quando a gente olha aquela região, tem vários prédios sendo construídos, mas a grande maioria tem lajes, tamanhos de andares abaixo dos 1.000 metros. Esse vai ser um ativo que vai ter quase 2.000 metros por laje. Isso é um diferencial porque as empresas que têm um número maior de funcionários precisam exatamente desse tipo de imóvel. A gente acha que a região de Pinheiros é uma região cada vez mais jovial, que atrai empresas de tecnologia, que quer estar perto do barzinho, do restaurante, mas ainda quer estar no escritório bem localizado e quer voltar para casa de patinete, de bicicleta, de ônibus, de metrô. Então é um ativo que fornece tudo isso. Um spoiler aqui que eu acho que é bacana de dividir. A gente nem está perto de entregar o ativo, faltam pelo menos mais 2, 3 anos, e a gente já tem conversas de inquilinos querendo fazer uma pré-locação, querendo reservar o lugar, porque eles sabem que o dia que ficar pronto, o nível de preço que vai ter ali de transação vai ser muito maior do que o que a gente conseguiria negociar hoje. Então acho que a gente tem uma boa perspectiva para frente. É isso aí, pessoal. Luiz Quineia. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Fica de olho aí, tem mais. Olá, pessoal. Aqui estamos direto da Expert, que é o professor Baroni. Nós estamos aqui com o Caio Castro da RBR. Caio, obrigado pela participação. Regina, obrigado você por visitar a gente aqui, Baroni. Legal. Caio, teve um fato relevante aí com a locação de 4 andares, né, para o River One. Tão esperada a locação. O que você tem para dizer sobre essa locação, perspectiva para o fundo, perspectiva em relação ao prédio também, que ainda tem algumas áreas vagas? Como é que você está enxergando isso daí? Bom, acho que a gente vinha falando nos relatórios gerenciais sobre essa possível locação. Foi um contrato bem longo, trabalhoso, mas essas 4, o prédio chega muito próximo de 80% de ocupação agora, o fundo 16%, né? Só de vacância, menor que vacância estrutural de São Paulo, nem se fala do Rio de Janeiro. Mas acho que o mercado continua forte, o mercado de São Paulo está absorvendo. A gente vem falando nos relatórios de mais discussões de locação no River One. Eu acho que a gente está muito perto de virar a página da discussão da vacância e começar a discussão do potencial real do prédio, né? Então acho que é isso que a gente quer mostrar, resolver essa questão até o final do ano, as pessoas entenderem o valor do fundo, começar a olhar outras coisas dentro do fundo também e começar a extrair mais valor ainda do prédio. Eu brinco que todo mundo está focado no River One, que tem que estar. Foi longo o trabalho e tem sido e vai ser para resolver o fundo, mas, por exemplo, a gente tem um prédio sendo construído no Itaim, lugar que a vacância está 5%, a 17 mil reais o metro, e tem vários negócios saindo a 40, 50. Na mesma rua saiu um prédio a 32. Eu acho que esses valores escondidos e essa gestão ativa do fundo que voltam a aparecer quando o foco do River One sair da mesa. Então é um trabalho longo, mas a gente vai mostrar para que o fundo veio e quais os resultados que a gente pode entregar nele. E por falar em gestão ativa, né, pode-se esperar também mais gestão ativa no RBRP? Pode, a gente vem falando isso, né? Muita gente pergunta qual que vai ser a recorrência do fundo. A gente tenta mostrar a recorrência nos relatórios, mas a única certeza que eu falo para todo mundo é que não vai ter recorrência. Então nós estamos aí trabalhando algumas vendas, assim como estamos trabalhando algumas aquisições também, sempre nesse foco de gerar TIR. Então acho que vai ter bastante emoção ainda até o final do ano, e eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir mostrar o foco do fundo. Eu acho que é muito importante, estava discutindo um pouquinho antes, né, o quanto o educacional é importante no nosso mercado e continua sendo. Então, ter você aqui, ter a Expert acontecendo, é uma forma de a gente mostrar cada vez mais o que é um fundo imobiliário de gestão ativa. É isso aí, pessoal. Obrigado, Caio. Um abraço na turma da RBR. Pessoal, estamos finalizando aqui a nossa rodada na Expert. Muito conteúdo para ser compartilhado com vocês. Entrevistei alguns gestores que estavam por aqui. Muito conhecimento interessante que vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então fiquem de olho, tá? Já ativa aí o sininho. Se você não for inscrito, já se inscreva também. Muita coisa legal vai aparecer para vocês ao longo da semana no canal. Então fiquem de olho. Expert 2024.